Saudações em Cristo, graça e paz, eu espero que você esteja bem. Hoje nós queremos definir biblicamente o que é a Igreja de Cristo. E para isso nós vamos nos utilizar do texto de 1 Coríntios capítulo 1, do versículo 2 até o versículo 3, quando Paulo se refere à Igreja dando a ela alguns adjetivos. E é importante já percebermos que nesse texto o apóstolo Paulo se refere à Igreja de Cristo não como um templo de pedra, um templo físico, mas ele se refere à Igreja de Cristo como sendo a reunião de pessoas que pertencem a Deus. Pertencem a Deus porque foram compradas por Deus pelo sangue de Cristo Jesus. E no versículo 2 desse texto diz assim: a Igreja de Deus que está em Corinto. Aqui o apóstolo Paulo descreve a reunião dos salvos como sendo a igreja que pertence a Deus. E no versículo 2 ainda ele diz: aos santificados em Cristo Jesus. Aqui o apóstolo Paulo se refere à igreja como esse povo que pertence a Deus, esse povo que foi santificado em Cristo Jesus. E aqui o apóstolo Paulo está falando da ação de Deus em Cristo em separar para si, porque santificados significa separados, aqueles que foram justificados, foram livres da condenação do pecado. E ainda, no versículo 2, ele fala daqueles que fazem parte da igreja como sendo chamados para ser santos. Aqui, aquele que foi santificado, que foi separado, como igreja de Cristo, ele é chamado para viver uma vida de santidade no seu dia a dia, lutando contra o pecado. Então, esse é um processo que vive todo aquele que faz parte, que é igreja de Cristo. Ele está todos os dias lutando para ser livre do pecado através da obra de Cristo Jesus. E o apóstolo Paulo, então, finaliza aqui dizendo que estes são participantes da comunhão do corpo de Cristo, quando ele diz assim: com todos os que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. O fato é que todo aquele que foi salvo faz parte de uma comunidade, um grupo de pessoas que confessam a mesma fé. Quem é a igreja quer ser da igreja, porque entende de forma pessoal e profunda a respeito da sua natureza. Portanto, se você é salvo em Cristo, você é a igreja e você precisa da igreja. Deus o abençoe.